ainda, né? Sendo nutricionista esportivo, você pode participar de eventos, por exemplo, pesagem, né? Na área das artes marciais. Então, quando tem os campeonatos, as competições, é muito bacana também você entender mais os esportes. Então, ir, né, numa competição, por exemplo, o judô, uma competição de jiu-jitsu, de MMA, porque você vai ver, né, como é que é o gasto energético dos teus clientes, dos teus atletas. Você vai poder analisar como é que é, né, ali o esforço físico deles, aquela adrenalina, né, do esporte. Ou muitas vezes, uma aula de rugby, por exemplo, eu trabalho com atletas de rugby. É super diferente. Nossa, Nutri, Vanessa, o que é isso? Então eu fui lá quando eu não conhecia o que era, só via pela televisão. E eu fui conhecer e fui com os atletas, né? Fui ver justamente como é que era. E o gasto energético é gigantesco. Às vezes tem queda, machuca. Então tudo isso, né? O nutricionista esportivo tem esse diferencial. E olha que bacana. Eu comecei a participar, né? A conhecer esses eventos, a participar um pouquinho mais. E o que aconteceu? Além disso, você fica mais conhecido. Eles passam a te convidar para os eventos, eles passam muitos atletas para você atender. Então, lá pro consultório você aumenta, né? Você pode aumentar o valor da sua consulta e ter mais pacientes, inclusive, também. Mas o legal e a dica que eu passo para você agora é que se você não sabe, poxa, Nutri, eu tô com vergonha porque eu só sei clínica. Eu só sei identificar um paciente que é diabético, hipertenso, aquele que tem uma gordurinha de nojo, aquele modelo de paciente. Que vergonha, como é que eu vou atender um atleta? Então, a minha primeira dica para você é você ir nas aulas, ir nas competições, ir numa aula de. Faça uma aula experimental de crossfit, por exemplo, para você sentir na pele como é que é. Claro, né? Faça de acordo com o seu biotipo, não precisa exagerar muito, mas isso é muito bacana, porque nesse sistema você com certeza vai ter resultados fantásticos. Então eu digo isso para vocês porque para mim foi o diferencial. Conhecer as pessoas, fazer dessa forma, foi como eu me identifiquei e como eu consegui atrair muito, muito mais clientes, tá bom, gente? Então, é algo que faz o diferencial para o nutricionista esportiva funcional. Vamos lá, qual é o diferencial? Avaliar e solicitar exames bioquímicos relevantes para o desempenho do esportista. Nutri, eu vou pedir então, TSH, né, vitaminas e minerais, mas quais são os exames? Então a gente vai ver que um esportista, ele depleta mais B12. Tem esportista que pode ter toxicidade com vitamina D, porque ele treina sempre, olha que interessante, ele treina sempre ao ar livre, então ele tem, né, incidência dos raios solares e ele ainda suplementa. E olha que bacana, já aconteceu muitas vezes no consultório, a gente acha que a gente só vai curar e causar, né, as deficiências, trabalhar nas deficiências, mas pode ter toxicidade. Tem paciente meu que estava tomando 3 vitaminas D e ele não sabia o que era. Então ele pegava lá a cápsulazinha e tomava. Ele se confundiu, né? Mas ele fez por conta própria. Então olha como é importante. Quando a gente foi ver, a vitamina dele estava acima de 100. É toxicidade, gente. Tem risco. Então, o bacana de você ser nutricionista clínico, funcional e esportivo é que você pode também retirar alguns excessos desse atleta. Então, lá nos exames bioquímicos eu vou ensinar detalhadamente para vocês qual o valor de referência e qual o valor ideal. Esse é o valor ideal, é o meu diferencial como nutricionista do esporte, porque eu vou ensinar você a identificar e quando você pegar um exame, você nunca mais vai ser o mesmo nutricionista. Você sempre vai olhar com mais sabedoria e vai ver, nossa, olha que legal o que a professora Vanessa Lodge falou naquela aula. Eu vou gravar para minha vida inteira. Analisar vitaminas e minerais. Gente, lá no consultório, tá? Sinais e sintomas. Então, se você, por exemplo, tem um cliente, um paciente, porque assim, ó, nós vamos pensar o seguinte, atendemos todas as classes. Mas de repente aquela pessoa foi lá porque ela tinha aquele valor lá para sua consulta. Mas agora, nesse momento, nesse mês, ela tem que ter academia, tem a escola dos filhos, tem os seus compromissos, e ela vai te falar assim, ó,
Nutri, eu não consigo fazer os exames esse mês. Então você vai analisar sinais e sintomas, né? Porque o nosso objetivo, é claro, é agregar. Você vai fazer uma suplementação, provavelmente ela vai ter que investir ali, tem os exames bioquímicos, tem mais do que o valor da consulta. E o teu marketing, o teu diferencial não é simplesmente você ir lá e fazer com que a pessoa às vezes fique com peso na consciência. Ah, imaginando, eu podia ter viajado, podia ter, então, ido no supermercado, comprado um monte de fruta e verdura e não ter ido no Nutri. Tem pensamentos assim, gente. Olha que interessante. Então, quando você faz a sua propaganda, quando você mostra, né? Até eu vou dar uma dica aqui, ó. Podem acompanhar meu Instagram, @VanessaLodgeSuperNutri, onde eu coloco um pouquinho dos meus pacientes, receitas, dicas e o diferencial de ser um nutricionista esportivo, né? Eu mostro ali o porquê que a pessoa, em vez de escolher tal, né, profissional, pode me escolher, porque tem um diferencial. Então, nos sinais e sintomas, eu vou olhar mucosas, tá? Então, quando a gente pode ver uma anemia, não precisa você só pedir os exames, você pode ver se a mucosa do olho está muito esbranquiçada, você pode avaliar, né, se ela tem as olheiras profundas, né? O que acontece? Olheiras profundas, e quanto mais roxas tem, mais problema ligado ao fígado. Olha que interessante. Será que toda aquela suplementação que o teu paciente está tomando está sendo metabolizada pelo fígado ou está sendo em excesso? Então, é outro ponto importantíssimo. E também personalizar a dieta e suplementação a cada modalidade esportiva do paciente. Eu vou mostrar para vocês hoje também a questão dos carboidratos, das proteínas, da suplementação para cada modalidade, porque esse é o diferencial, isso é bacana. Você identificar quando é um atleta que precisa de ATP rápido, né, numa corrida, no ciclismo, e aquele que é na musculação, que é mais anaeróbico, que ele precisa, né, não vai despender tantas calorias, mas que precisa de um suplemento para dar força. Então, isso é super bacana. Avaliar e indicar a suplementação. Então, ó, o que é legal, gente? A saúde e desempenho do paciente ou atleta. Ser atleta, principalmente atleta, né, de alta performance, nem sempre é saúde. Ironman, você já viu como é puxada essa prova, né? Eles fazem ali 2 de natação, fazem 42 km de maratona e fazem ainda o ciclismo. É muito volume de atividade física. Eles acabam tendo o estímulo de muitos radicais livres ali. Muito. Então, nem sempre é saúde. É porque eles querem bater aquela meta. Eles querem elevar a autoestima, eles querem se sentir lá em cima. Perfeito. Mas você, como nutricionista, e hoje aprendendo tudo nessa aula, você vai ver que você pode analisar. Nossa, ele está com toxicidade de vitamina D. E isso está sobrecarregando o fígado dele. Olha que interessante. Então, você vai equilibrar todas as vitaminas e minerais. Você vai equilibrar o plano alimentar. Você vai recomendar a quantidade certa. E esse cliente vai ser seu fiel escudeiro para sempre. Pode ter certeza. Realizar a avaliação física. Então, na minha experiência de 14 anos, né, tem muitos profissionais maravilhosos, grandiosos, mas eu já me deparei conversando com profissionais que eram do esporte e não faziam avaliação física. Ok. Se de repente você tem um estagiário que está ali para aprender, olha que bacana, e você, né, tem um tempo muito ocupado, ou você está fazendo pós-graduação, ou você tá, né, já tem muitos clientes e a sua agenda está cheia, contrata um estagiário para fazer avaliação física. Né? E daí, enquanto você vai conversando com o paciente, de repente o estagiário pode fazer a avaliação física junto, logo em seguida que você faz o questionário, ou pode solicitar que ele faça antes da pessoa entrar no seu consultório. Pode ser dessa forma, não é vergonhoso falar. Mas como é bacana você sentir o seu paciente, né? Tem pessoas que são mais sinestésicas. E os meus pacientes, eles voltam há 14 anos, né? Vamos colocar uns 10 pelo menos. Por quê? Porque eu faço avaliação física de cada um deles, as dobras cutâneas de cada um deles. Eu avalio o peso, eu converso, eu toco na pessoa e converso como é que tá. E essa gordura de catupiry tá diminuindo, né? Esse é um diferencial. Então, depende da sua personalidade, depende do seu atendimento, faça como você achar mais gostoso e legal.
Porque o bacana da nutrição, gente, é a gente sair com aquela, ai, coisa boa, com essa impressão que, né, que foi realizado com sucesso a consulta do seu atleta e esportista. E detalhe, vamos lá. Geralmente, as pessoas que são da área do esporte, elas gostam mais desse contato físico. Olha que bacana. As corredoras, tem um grupo de corridas das mulheres de Florianópolis, né? Que participam das mesmas maratonas. E elas amam que você abrace, que você faça avaliação física. Às vezes, numa consulta, ela te dá uns 3 abraços. É muito bacana. Esse contato físico é amor. É energia, é frequência alta. Né? Então, pense nesse objetivo também. Se de repente você tem um tempinho de fazer avaliação física, quem sabe seja seu diferencial. E agora, né? O que a gente vai fazer? Através do adipômetro científico ou clínico. Então, a gente vai ver os 2 principais adipômetros que devem ser utilizados. E na minha opinião, tem bioimpedância, tem body, tem Medmetrics, tem vários, né? Body Metrics. Mas a avaliação com adipômetro, para mim, vai ser sempre uma das melhores. Né? Hoje tem método Isaac, tem vários tipos de avaliação. E você vai se identificar com aquele que você mais gostar. Mas as dobras cutâneas, elas são precisas. E é muito bom que você consegue, muitas vezes, num paciente que não é ex-atleta, ou no, né? Ele era atleta, ficou obeso, ganhou muita gordura abdominal, muita gordura localizada. E agora esse atleta, então, emagreceu e tudo mais e está com excesso de pele. Fazer essa avaliação com as dobras cutâneas é fantástico. É o diferencial. Não tem preço. Porque você vai ver e vai fazer a cada mês que ele ir lá no seu consultório, você vai avaliar, né? Aquelas dobras, as medidas. E você vai ver, ó, você tá menos flácido. Você, agora a gente pode entrar com colágeno hidrolisado, os peptídeos de colágeno, pra gente deixar essa pele mais firme. E assim eu consigo quando eu faço a avaliação física do paciente, tá? E sempre precisão. Então, as dobras cutâneas e a correlação com aumento e manutenção do volume muscular tem muito a ver. Quando eu vou fazer as dobras cutâneas, a gente vai lembrar lá na época da faculdade que você tinha que fazer o quê? A regra de 3. Então, vai medir, por exemplo, a dobra do tríceps, né? A dobra do tricipital, bicipital, o abdômen. Você mede sempre 3 vezes cada local, para você pegar a prática. Tá? Eu vou falar aqui pra vocês depois também da avaliação física. Mas a prática é a perfeita amiga, né? Da perfeição na avaliação física. Eu já fiz milhares de avaliações em atletas, em clientes, né? Em pacientes. E eu vou contar pra vocês. No início, tinha momentos que você perguntava assim, nossa, mas parece que o paciente vai achar que você tá errando. Pelo contrário. Tem pacientes que gostam mais ainda porque eles veem que você tem precisão e perfeição. E a perfeição leva aquele cliente a voltar mais e mais vezes e te indicar também, tá bom? Então, enfatizando que é muito importante que você, nutricionista, realize a avaliação física para ter um maior contato com o paciente e aprofundar a avaliação com o mesmo. Desta forma, o paciente vai se sentir maior confiança no profissional. Combinado? E com certeza você vai ter uma realização profissional muito melhor. Vamos então aprender, né, as medidas. Quais são as medidas, né, mais importantes e fundamentais para avaliação física? Hoje em dia eu subir na Embody ou fazer a bioimpedância é prática? E você deve ter? Deve fazer? Deve, claro. Porque muitas vezes você já se adaptou com esse método. Mas lembre-se que pelo menos as medidas circunferências, então, braço contraído, braço estendido, né? Você vai fazer as circunferências de cintura, abdômen e quadril, para você comparar sempre o antes e depois. E também fazer, né? Você pode fazer as circunferências da coxa, tá? Essas medidas são fundamentais para demonstrar mensalmente ou a cada avaliação os resultados alcançados por seu cliente e seu paciente. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai aprender quais as medidas, protocolos são mais adequados e como comparar o aumento de volume e redução de gordura. Então, o que é legal? Eu quero que vocês, gente, eu sei que hoje a gente trabalha muito com computador, né? É tudo impresso, já vai ali, já imprime e já dá para o paciente. Mas aquele modo antiga de você escrever, muitas vezes dá uma dica,
até uma mensagem de motivação para o paciente, né? Com o seu carimbinho, com a sua letra, é bacana também. E é visual. Você escrever junto ali com o paciente olhando, ou pegar a avaliação física e comparar e mostrar para ele, ele vai aderir muito mais aos resultados. E como também eu sou health coach, né? Da parte de emagrecimento e parte pessoal, isso para a pessoa demonstra e denota mais carinho e atenção. Então ela consegue gravar mais e fica nas memórias afetivas positivas. Então eu tenho certeza que o seu atleta, o seu esportista vai ter muito mais resultados e vai ficar muito mais satisfeito.